Olá, crianças! Vocês estão bem? O que vocês fizeram durante essa semana? Vocês tiveram aulas online? Vocês fizeram atividades de casa? Vocês brincaram, leram a Bíblia e oraram? Eu espero que sim! Na introdução de hoje, eu quero que todo mundo pegue a sua Bíblia, porque nós vamos ler juntos o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Agora eu vou contar até 5 para cada um pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Efésios. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Agora eu quero todo mundo abrindo em Efésios 5, 1 e 2. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como oferta de perfume agradável e como sacrifício que agrada a Deus. Ou seja, pessoal, nós temos que cada dia mais tentar ser parecido com Cristo, para que assim nós temos uma vida dedicada a Ele. E assim como Cristo, nós devemos tentar ser fiéis, humildes, pacientes, trabalhadores e sábios. E para nós entendermos como nós podemos ser isso, nós devemos o quê? Ler a palavra de Deus e pedir ajuda a Deus em nossas orações, para que a gente possa dedicar a nossa vida a Ele e tentar cada dia mais ser parecido com Ele. Por quê? Porque Deus nos amou tanto que enviou seu único filho em nosso lugar para pagar o alto preço dos nossos pecados. Por isso, pessoal, nós temos a cada dia mais tentar ser parecido com Cristo e dedicar a nossa vida somente a Ele. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Meu nome é Tia Esté e eu vou fazer o louvor com vocês hoje. Às vezes, nós sentimos medo, não é? Às vezes, nós temos que enfrentar alguns problemas, algumas dificuldades, mas nós cremos que o amor de Deus é maior do que tudo isso. E é sobre isso que é a nossa primeira música. Jesus deixou toda a sua glória e veio ao mundo como homem para nos salvar.
Não há nada melhor do que amar a Deus e obedecer à sua palavra. Como é bom obedecer à sua palavra. Olhe pra direita, olhe pra esquerda, olhe para trás, olhe pra mim. Gire no olhar e comece a cantar. Chegou a hora de você dizer sim. Olhe pra direita, olhe pra esquerda, olhe para trás, olhe pra mim. Gire no olhar e comece a cantar. Chegou a hora de você dizer sim. Jesus é bom, maravilhoso, é poderoso, é minha luz, é meu amigo, está comigo. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Diga sim pra Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Eu quero ver você bater as mãos. Eu quero ver bater os pés assim. Eu quero ver você sair do chão. Eu quero ver você dizer que sim. Se verdadeiramente quer andar na luz, você precisa dizer sim pra Jesus. Se verdadeiramente quer andar na luz, você precisa dizer sim pra Jesus. Jesus é bom, maravilhoso, é poderoso, é minha luz, é meu amigo, está comigo. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Jesus é bom, maravilhoso, é poderoso, é minha luz, é meu amigo, está comigo. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Agora vamos assistir às nossas aulinhas. Um beijo, tô morrendo de saudade de vocês. Olá pessoal, tudo bem? Vocês lembram de mim? Eu sou o tio Neto. Faz muito tempo que a gente não se vê, não é mesmo? Faz um ano. Um ano que eu fui morar na Inglaterra, junto com a minha família. Eu, tia Iana, Ian e Lia. Passamos um ano na Inglaterra, nas Terras da Rainha. E lá
nós aprendemos muita coisa. Inclusive, que eles têm uns costumes muito estranhos. Eles gostam de lamber o dedo enquanto comem. Já pensou? E eles arrotam e soltam pum na frente de todo mundo. Não tem problema. Que coisa estranha, não é mesmo? Mas eles também gostam de chegar na hora. Se o culto vai começar às 6 horas, 6 horas todos chegam ao mesmo tempo. É muito bom. Nós podemos aprender algumas coisas com eles, não é mesmo? E eles são muito organizados. Gostam de planejar muito as coisas, com no mínimo 2 semanas de antecedência. Mas vamos voltar ao Brasil. E aqui no Brasil, nós estamos estudando a história de Ruth, não é mesmo? E vamos continuar estudando a história de Ruth. Nossa aula hoje é uma continuação da história de Ruth. Vamos ler a Bíblia para entender qual é a parte da história de Ruth que vamos aprender hoje. Mas antes de tudo, vamos orar. E assim como a gente faz na nossa aulinha, eu quero orar e vocês repetem. Aí mesmo onde vocês estão, na cozinha, no sofá, na sua cama, qualquer lugar. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pelo dia. Muito obrigado pela vida. Muito obrigado pela tua palavra. Abre o nosso coração. Abre a nossa mente para entender e aplicar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, continuando a história de Ruth, vocês sabem como tudo começou, não é mesmo? Vocês se lembram que Noemi era casada com Elimeleque e eles tinham 2 filhos, Malom e Quilom. Malom casou-se com Ruth e Quilom casou-se com Orfa. Acontece que, já no primeiro capítulo de Ruth, Elimeleque morreu. Noemi ficou viúva. E logo depois, morreu Malom e morreu Quilom. E Ruth e Orfa também ficaram viúvas. E aí, formou um grupo de 3 viúvas. Noemi, Ruth e Orfa. Elas estavam todas em Moabe. Moabe era a cidade onde elas moravam. Então elas eram moabitas. Assim como quem nasce em Campina é campinense, elas eram moabitas porque eram de Moabe. Bom, elas então foram para Israel, porque sabiam que em Israel Deus havia voltado a dar comida para o povo. Aqueles não eram tempos fáceis. Desde a época dos juízes, o livro anterior a Ruth, o povo não obedecia a Deus. E por isso, Deus não abençoava o povo. E Deus então levantava os juízes para tentar fazer o povo voltar-se para ele. Mas enfim, no meio de todo esse problema, a história de Ruth é uma linda história de amor. É uma história que Deus programou na vida de Ruth e de Boaz. Mais na frente a gente vai entender por que tudo isso era plano de Deus. Às vezes, as coisas acontecem na nossa vida e a gente não sabe o porquê. Mas depois de algum tempo, a gente olha para trás e vê que Deus sempre cuidou de nós. Esteve sempre cuidando da gente. E assim também Deus cuidou de Ruth. E cuidou de Noemi. Mas Noemi achava que Deus havia pesado a mão sobre ela. E ela estava muito preocupada com Ruth e Orfa. Então ela pediu que elas voltassem para o lugar delas, voltassem para Moabe, e então procurassem novos maridos e recomeçassem as suas vidas. Orfa resolveu ir, foi embora. Mas Ruth, não. Ruth ficou com Noemi. E todo mundo ficou sabendo disso. Não é mesmo? Da bondade de Ruth. De como ela se dispôs a ficar com Noemi. Bom, acontece que Noemi decidiu ir trabalhar.
ela foi trabalhar nas terras de Boaz. Boaz era um homem aparentado dela, era tipo um parente, que ficou com muitas coisas que era de Alimeleque, e ela foi lá para colher uns grãos. E ela colhia aqueles grãos que caíam dos trabalhadores. Os trabalhadores iam colhendo os grãos, e aqueles que caíam, então Ruth ia colhendo. E Ruth era muito trabalhadora. Ela chegava bem cedinho, trabalhava o dia todo, até a tardinha, e descansava bem pouquinho. Era muito trabalhadora. E aí a gente já pode aprender duas lições com Ruth. A primeira é cuidar dos que precisam. Cuidar das viúvas, como Jesus vai ensinar lá no Novo Testamento. A segunda lição é ser trabalhador, disposto. Vamos continuar. Então, Ruth estava lá, trabalhando, e de repente ela se encontra com Boaz. E parece até que eles se olharam e ali mesmo nasceu um grande amor. Boaz então procurou saber quem é aquela moça que está por ali. Os trabalhadores de Boaz só falaram coisas boas de Ruth. E Boaz foi conversar com ela e descobriu quem era ela. E que ele era aparentado dela também. E sendo o aparentado dela, ele poderia ser um resgatador dela. E ela também sabia disso. Então Boaz chamou Ruth para um grande almoço, uma grande refeição. Mas foi tanta comida que ela nem conseguia comer tudo direito. Ainda levou um monte para casa, para Noemi. E ela contou tudo o que aconteceu para Noemi. Então Noemi deu um conselho para Ruth. Mas antes da gente chegar nesse conselho, vamos ler então a passagem bíblica que a gente vai trabalhar hoje, que está em Ruth, capítulo 3, versículo de 6 a 13. Vamos ler então a palavra de Deus? Deixa eu procurar aqui. Muito bem. Vamos então ler. Versículo 6 do capítulo 3 de Ruth. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se, sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente, ele se virou e assustou-se a ver uma mulher deitada aos seus pés. Que estranho, não é mesmo? Que estranho. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Então Boaz respondeu: O Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei tudo o que você me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou seu resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui. De manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Bom, algumas coisas muito estranhas a gente identifica nesse texto. Primeiro, que coisa mais estranha ela ir se deitar nos pés de Boaz. Mas assim como é muito estranho, e era muito estranho para mim ver os ingleses arrotando na frente de todo mundo, soltando o pum na frente de todo mundo, é a cultura deles, é o jeito que eles vivem. Nessa época, era assim que as mulheres diziam que queriam se casar com alguém.
elas se deitavam nos pés da pessoa. Isso não significa que a gente vai se deitar no pé de ninguém, nem que nenhuma mulher vai se deitar em qualquer lugar, aqui e agora no Brasil. Isso era uma cultura da época, não é mesmo? Não tinha nenhum problema, era uma maneira dela dizer que estava querendo casar com ele. E ela sabia que ele era o resgatador dela. Mas ela também sabia que ele não era o primeiro na lista. Existia um outro resgatador que poderia ficar com Ruth, casar com Ruth. E Boaz, que já estava interessado em Ruth, o que ele disse? Eu não posso ser o seu resgatador agora. Amanhã nós vamos encontrar o seu outro parente, que também é seu resgatador. Se ele quiser, e eu acho que ele pensou assim, tomara que ele não queira, mas se ele quiser lhe resgatar, tudo bem. Mas ele disse, se não quiser, ele quer. Ele estava decidido a ficar com Ruth. Mas será que ele ficou com Ruth? Será que o outro resgatador ficou com Ruth? Como vai se encerrar essa linda história de amor? Esses olhares que se cruzaram nos campos de trigo, colhendo grãos entre Ruth e Boaz. Isso nós vamos descobrir na próxima semana, na continuação da história de Ruth. Por agora, a gente pode encerrar nossa história, mas precisamos também ver o que nós podemos aprender com Ruth. A gente já aprendeu que Ruth cuidava dos que precisavam. A gente já sabe que Ruth era trabalhadora, que todos os trabalhadores de Boaz sabiam que ela era trabalhadora e falaram para Boaz. Não é mesmo? A gente também sabe que Boaz chamou ela de mulher virtuosa, porque ela fez as escolhas certas. Ela se comportou corretamente, porque ela era uma serva de Deus. E é assim que Deus quer que a gente aprenda com Ruth, cuidando dos que precisam, sendo bondoso com as pessoas, sendo honesto, porque mesmo Boaz, dizendo para os trabalhadores dele que ela podia pegar o quanto ela queria e eles não podiam dizer nada, ela pegava apenas o que ela precisava. Ela era honesta. E nós precisamos aprender com Ruth essa honestidade. A gente precisa aprender a ouvir os mais velhos. Ruth ouvia Noemi. E Noemi era a sogra dela. Todo mundo sabe as piadas que a gente faz com sogra. Graças a Deus, a minha sogra é muito boa. Uma mãe para mim. Mas Ruth se dava muito bem com Noemi também. Ouvia muito Noemi. Ela fez exatamente o que Noemi orientou para ela fazer. Então a gente precisa aprender a escutar os mais velhos. Escutar papai, escutar mamãe, vovô, vovó, os tios, o professor na escola, o pastor da igreja. Precisamos aprender a respeitar nossas lideranças. Não é mesmo? Mas então, vamos agradecer a Deus pela vida de Ruth, por tudo que ela representa na história que vocês vão ver no final, como foi importante esse encontro entre Ruth e Boaz. Eu não posso falar agora, mas na próxima aula vocês vão saber. Tá bom? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela história de Ruth, pelo que Ruth representa no Evangelho, pelo que Ruth representa em toda a palavra. Muito obrigado pelas lições que aprendemos, a cuidar dos que precisam, a ser trabalhador, honesto. Nos ajuda a viver melhor diante de Ti, cumprindo a Tua palavra, assim como Ruth fez. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém.
Muito bem, crianças. Muito obrigado e nos vemos depois. Um grande abraço.